Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam frente a frente neste segundo turno das eleições. Vão se encontrar depois de uma disputa mais apertada do que aquela prevista pelos institutos. O QG bolsonarista se reuniu hoje para discutir qual o itinerário que vai ser traçado daqui até o dia 30 de outubro, segundo turno. Uma coisa já é certa, o Sudeste será o foco da campanha do presidente. Isso porque Bolsonaro tem um grande trabalho pela frente, desbancar uma vantagem de 5 milhões de votos de Lula para garantir a vitória no segundo turno. O petista, que se manteve na dianteira do resultado do primeiro turno, também vai voltar as atenções e grande parte do seu engajamento de campanha para o Sudeste, região com os maiores colégios eleitorais do país. Essa é a discussão que abre o nosso CNN Prime Time especial Eleições. E eu começo com você, Yuri. De alguma maneira, o que dizem é que aqui em São Paulo, especificamente, com Tarcísio à frente Fernando Haddad e Lula tendo sido menos votado do que Bolsonaro, a situação para Lula é bastante difícil aqui. É difícil, mas é melhor do que o PT enfrentou em 2018. Márcio, uma boa noite para você, para todos aqui. Especial Dora Kramer, Renato, nossos convidados e para quem nos acompanha em casa. No fundo, o que a gente viu, de fato, Bolsonaro terminou à frente em São Paulo, terminou à frente no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas Minas deu de novo a vitória ao PT depois de ter votado em Bolsonaro em 2018. O ex-presidente Lula conseguiu ser o mais votado entre os eleitores mineiros, segundo maior colégio eleitoral do país, e aí coloca aí esse segundo turno, que coloca uma série de questões em xeque do que a gente já aconteceu no passado e que perdem a função de parâmetro, porque é uma disputa com dois candidatos fazendo mais do que 50 milhões de votos. Isso nunca tinha acontecido. Nenhum candidato, nem Lula em 2006, nem Bolsonaro em 2018, tinham conseguido esse volume de votos. E os dois conseguiram juntos na mesma eleição. Foi mais polarizado do que 2006, quando Lula e Alckmin capitalizaram quase 90% dos votos. Agora a gente está falando de mais de 91% dos votos válidos em dois candidatos. Ou seja, é uma disputa muito forte. E aí o Sudeste, que a gente sempre falou que seria o principal território a ser disputado, não só pelo volume de votos, mas porque poderia ter algumas volatilidades, acabou se mostrando nesse sentido. Lula perdeu em São Paulo? Perdeu, mas perdeu de bem menos do que Fernando Haddad havia perdido em 2018. E ao recuperar Minas, mostra que ainda acaba refletindo o que aconteceu no país como um todo, que é mais ou menos esse cenário de Minas reproduzir, ser um microcosmo do que é o país como um todo. O Yuri está de pé porque daqui a pouco ele vai... durante várias vezes ao longo do programa, ele vem aqui para o telão mostrar no Magic Wall... Nessa correria não dá tempo de fazer exercício, a gente faz aqui no estúdio. E como fazemos? Não apenas no Magic Wall, não apenas os números desta eleição, mas fazer comparações com o passado, mas também mostrar para a gente em gráficos, em desenhos, para ficar mais claro para a gente o formato. Como está essa nova Câmara, esse novo Senado, esse novo país que saiu desse primeiro turno. E, claro, as mudanças que poderão vir para frente no segundo turno. Caio, eu queria ouvir de você, talvez a situação mais no Rio de Janeiro. E, de novo, a gente vai falar mais sobre as pesquisas e como as pesquisas falharam também ali no Rio de Janeiro, mostrando o tamanho de votação desse governador Cláudio Castro, que era um ilustre desconhecido para tantos fluminenses. Ele era vice de um governador que foi empichado, tinha um monte de problema no estado do Rio de Janeiro, mas está aí, reeleito. É um político bem tradicional, né, Márcio? Boa noite boa tarde a todos. Eu queria tomar a liberdade de dar só um parecer geral assim, claro. Márcio. Eu vejo o Lula ainda com mais chance do que o Bolsonaro, mas eu vejo uma campanha do Bolsonaro muito mais animada do que a campanha do Lula e com um tabuleiro para jogar o jogo mais favorável, principalmente no Sudeste. Uma eleição que vai ser decidida no Sudeste. Esses dois governadores, Rio de Janeiro, Cláudio Castro e Romeu Zema, já eleitos, atuando pelo presidente da República. E aqui em São Paulo, uma candidatura forte do presidente que larga na frente e também aí podendo mudar. Mas a diferença para o Lula chegar nos 50%, se a gente considerar que todos que votaram no primeiro estarão com ele no segundo, é muito baixa. Então, assim, ele tem uma condição mais favorável, né, hoje, do que a campanha do presidente. A campanha do presidente, porém, está muito mais animada, com muito mais confiança. E também só queria colocar que a campanha do voto útil fracassou do PT. O PT parece que nessa reta final ficou muito soft, né? Ficou muito com os artistas ali. Não foi onde nos grupos tradicionalmente que o rejeitavam, como agro, como evangélicos e por aí vai.
Então fez uma campanha do voto útil que, na verdade, funcionou, mas funcionou para o presidente, porque as pessoas foram votar no presidente Jair Bolsonaro para evitar que o Lula fosse eleito no primeiro turno e não para ajudar que o Lula fosse eleito no primeiro turno. E o Rio de Janeiro vai ser crucial, assim como Minas vai ser, assim como São Paulo vai ser, uma eleição para ser decidida no Sudeste. Márcio, vou pegar esse gancho do Caio. Eu acho que a campanha do voto útil que o PT não fez diretamente, mas terceirizou para toda essa massa de artistas, de apoiadores, ela não foi só um fracasso, ela foi um enorme tiro no pé. Porque ela provocou dois efeitos. Ela fez com que surgisse um antipetismo muito forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, uma corrida não só a Bolsonaro, mas aos candidatos bolsonaristas para tentar impedir esse domínio do PT. Então, ele provocou este movimento e também deixou ali a campanha do PT, ele chegou na frente, faltou 2 pontos para vencer. E tem uma sensação de um enorme derrotismo neste momento. E quem está com mais fôlego é Bolsonaro. Então, assim, vai ser preciso até inverter esse sentimento. E para fazer isso, só tem um caminho. O PT vai ter que caminhar para o centro. E ele vai ter que se comprometer muito mais do que ele já se comprometeu até aqui. Eu vou querer pegar com a experiência da Dora Kramer o tamanho de Bolsonaro, o tamanho que foi revelado nessa apuração. Não que a gente já não soubesse disso, é o presidente da República, mas ele saiu muito maior do que as pesquisas mostravam e saiu com muito mais impacto se a gente pensar no que ele conseguiu eleger para o Congresso e nos estados. Mas antes eu queria que o Yuri nos mostrasse em mapas, talvez, Yuri, o que se desenhou nesse país no primeiro turno da eleição. Vamos lá, a gente vai mostrar aqui, gente, deixa eu passar aqui na frente, ficar aqui para a gente conseguir, vou ficar na tua frente um pouquinho, Renato, vamos só aparecer aqui. Acho que vale a gente apontar 2 pontos. Primeiro, Márcio, aquilo que a gente falou do Sudeste, você mencionou, vamos dar um zoom aqui para ficar mais fácil, você mencionou São Paulo. E aí aquela questão, a gente, de fato, Bolsonaro ganhou com mais de 47% dos votos, mas Lula conseguiu ter quase 41% dos votos. Numa eleição, de novo, muito polarizada, muito forte. Se a gente compara, posso te pedir uma gentileza, Márcio? Clica para a gente 2018 ali, por favor, para ver a diferença. Bolsonaro teria sido eleito pelos paulistas já em primeiro turno com 53%. E olha que Fernando Haddad não teve nem 4 milhões de votos entre os paulistas. Vamos ver, ele tinha 53% em 2018, 47% agora. E o que é importante, não só diminuiu a proporção, mas os 12 milhões de votos que Bolsonaro teve aqui é praticamente o mesmo que ele teve. Na verdade, ele perdeu 100 e poucos mil votos entre os eleitores paulistas. Lula conseguiu alguns feitos que são notáveis para o PT no estado de São Paulo, um estado que, como a gente viu na eleição de Tarcísio Gomes de Freitas, à frente de Fernando Haddad, é marcado pelo antipetismo. Lula conseguiu ganhar na capital e em algumas grandes cidades da região metropolitana, da Grande São Paulo, coisa que o PT não fazia desde 2002. Para a gente olhar Minas Gerais, que a gente mencionou, a vantagem de Lula de 48,29 a 43,60. E aí vou te pedir de novo essa gentileza, Márcio, de comparar com 2018. O presidente Jair Bolsonaro teve 5 milhões e 300 mil votos em 2018 e agora em 2022, como a gente vai ver, teve 5 milhões e 200 mil votos. Ou seja, nesses estados, Jair Bolsonaro ganhou São Paulo, é verdade, mas não teve um crescimento da sua votação. No caso de Minas, segurou os votos que teve, mas perdeu na proporcional em relação ao ex-presidente Lula. O que mostra que esse jogo, como o Caio mencionou, esse jogo que está para ser jogado aqui no Sudeste, ele está em aberto porque os 2 candidatos têm muito potencial de fogo para colocar nessas regiões. Mesmo o Rio de Janeiro, que a gente mencionou aí, o Cláudio Castro, Bolsonaro teve mais de 51% dos votos válidos, mais da metade, seria o suficiente para ganhar em primeiro turno, fossem os eleitores fluminenses em todo o Brasil, mas em 2018, de novo, Márcio, vou te pedir a gentileza. Claro. Ele conseguiu subir um pouquinho, ele diminuiu a votação e no Rio de Janeiro foi um dos estados mais bolsonaristas da eleição de 2018, com quase 60% dos votos válidos. Né? E aí a gente teve 4 milhões e 800, ou seja, a despeito de toda essa situação,
houve, de fato, uma recuperação do PT de 2018 para 2022, que não é, na verdade, só a recuperação do PT, é principalmente uma expressão de reprovação ao atual governo. E não por acaso, o presidente Jair Bolsonaro ontem, ao falar primeira vez depois de confirmado o segundo turno, ele reconheceu que existe uma sensação de mudança ou uma vontade de mudar dos eleitores. Mas tem mudanças que podem ser para pior, por isso melhor continuar comigo. Dora. Oi, sim, o que você quer? Você está se coçando, eu estava aqui. Tá bom, então vou começar por onde, porque eu estava achando. Nessas comparações, Yuri, eu acho que a gente meio compara laranja com banana, porque não dá para comparar uma eleição onde tem o Lula e uma eleição onde tem o Haddad. Dúvida, não, claro. Tá? Agora, isso ainda assim, acho que o Bolsonaro mantém um surpreendente, a meu ver, né? Surpreendente por quê? Por causa do transcurso do governo, não por causa das pesquisas, tá? Porque pandemia da Covid-19. Tudo, o transcurso, né? Fazia supor que houvesse uma avaliação pior. Um desgaste. No entanto, um desgaste pior. No entanto, a despeito disso, ele ainda mantém uma no Sudeste, nos 3 maiores colégios eleitorais, ele ainda mantém uma votação muito, muito alta, né? Então, esse patrimônio que ele nos apresenta, esse sim me surpreendeu, não pensei, de novo, independentemente de pesquisa, mas olhando os fatos e o que as pessoas e como é que foi. 2018 ele ainda era uma incógnita, hoje já era uma avaliação de governo não muito boa, aí vem com um capital desse tamanho. Surpreendente. É exatamente nesse ponto que eu queria jogar para o Felipe Moura Brasil, que eu acho que ele já está com a gente, não sei se nesse telão aqui está. Felipe, em cima até do que a Raquel acabou de falar, pandemia. A gente sabe como isso pegou pesado no governo, na imagem do governo, na taxa de rejeição do presidente. No entanto, o ex-ministro Pazuello foi o deputado federal mais votado aí no Rio de Janeiro. Qual foi o peso da pandemia ou, principalmente, qual o peso da influência de Jair Bolsonaro para eleger Pazuello como o deputado federal mais votado no estado do Rio? Boa noite, amigo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Você começa com uma pergunta difícil aqui, a eleição do general Eduardo Pazuello, depois de tudo que aconteceu ao longo da pandemia. Mas a verdade é que a propaganda bolsonarista faz muito efeito em determinados segmentos do eleitorado. Ela pode não ser suficiente para colocar o próprio Bolsonaro, porque existe uma rejeição pessoal, uma rejeição à figura pessoal dele na frente do Lula no primeiro turno. Mas é um segmento que é atingido pela propaganda bolsonarista e é suficiente para eleger deputados, senadores. Então, você teve muitos votos bolsonaristas em candidatos aliados ao presidente para o Congresso Nacional. O general Eduardo Pazuello é um deles, apesar de tudo que fez na pandemia. Agora, tem muita gente que compra a narrativa de que o Fica em Casa foi o responsável por todas as quedas nos indicadores econômicos, que, na verdade, o presidente só queria que a economia girasse, como se ele tivesse sido ágil na compra de vacinas e tudo aquilo que a gente acompanhou, quando, na verdade, havia uma precaução no momento em que não havia vacina ainda. Só que ele construiu ali uma narrativa a partir de determinadas declarações, a partir de determinados slogans que foram criados num momento específico. Falou mal do Mandetta, inclusive, ontem, durante o seu pronunciamento após a eleição, repetindo esse discurso. Então, ele passa a imagem de que a economia só teve problemas ao longo do mandato dele por razões que são completamente fora da alçada dele, que é a guerra da Rússia na Ucrânia e a pandemia da Covid-19. Então, o general Eduardo Pazuello foi eleito. E em relação aí ao antipetismo, só queria dar uma pincelada muito rapidinho. Claro. Isso existe de uma maneira muito forte ainda. Então, muitas vezes, os erros do Bolsonaro ou essas declarações mais alopradas, isso que repercutiu mal com diversos segmentos do eleitorado, é pesado e relativizado em comparação aos escândalos de corrupção dos tempos do PT, que estão sendo muito lembrados, muito reavivados, e eu estava apontando isso aqui no programa. Quer dizer, o Bolsonaro estava buscando no eleitorado do Sudeste reavivar tudo isso, porque tinha ainda, existe ainda, um sentimento antipetista, e mesmo com algumas ressalvas em relação ao presidente, na hora H, por questões de valores, por questões de costumes e por essa ojeriza em relação à corrupção,
acabam escolhendo o Bolsonaro para derrotar o Lula. Não quer dizer que exaltam o Bolsonaro como um bolsonarista raiz exaltaria. Então ele mostrou mais força do que aparecia nas pesquisas. O Felipe nos fala do pronunciamento que o presidente fez logo depois da vitória, lá na frente do Palácio da Alvorada, onde economia foi um tema muito falado. Raquel, qual vai ser o peso da economia nesses 30 dias que faltam? É possível para o presidente tirar mais cartas na manga para tentar trazer essa população de mais baixa renda para a campanha dele? Hoje os mercados reagiram com uma grande felicidade com esse resultado. A informação que se tem é que as duas campanhas vão ter que chegar mais para o centro. Faço uma mistura aí de temas para você trazer a sua ideia sobre economia neste momento. Vamos lá, Márcio. O Bolsonaro ganhou tempo. Ele ganhou tempo e os indicadores econômicos estão melhorando. Então, você vai ter provavelmente mais um mês de deflação. O preço dos alimentos deu uma estabilizada. Então, assim, você tem um contexto, uma conjuntura favorável a ele, embora a situação da população, principalmente mais pobre, não esteja fácil. Ele ainda tem algumas armas. Você vê, a Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento de uma das parcelas do Auxílio Brasil. Vai pagar 2 parcelas em um mês. Eu tenho dúvida se isso não fere a lei eleitoral. Estava perguntando para alguns especialistas, ainda estou tentando entender, mas a gente já sabe que essa é uma seara complicadíssima para ser questionada no TSE, ninguém leva isso adiante. Na Petrobras também já está cheio de movimentações por lá, estava conversando com as fontes, falando em mudança de diretoria. Quem tem a máquina sempre tem algumas armas para jogar. Agora é um tempo curto. Mas, diante disso, ele deixou muito claro que é a estratégia que ele vai perseguir. Tentar explicar para a população de baixa renda que, sim, a vida está demorando, olha, vai demorar ainda um tempinho, mas a melhoria está chegando para vocês. É nisso que ele vai perseguir. Você tinha me perguntado um outro ponto, que agora me fugiu. O mercado hoje, o dólar caiu 4%, a bolsa subiu 5%? Eu não estou com os números agora, pois confiro para você. Mas o mercado, pelo que eu conversei com os operadores, é o seguinte: 2 cenários principais que foram surpresa. Todo mundo previa um congresso de direita, mas ninguém previa um congresso tão de direita. E não se trabalhava também com a perspectiva de Bolsonaro chegar tão perto de Lula no primeiro turno, exatamente por causa das pesquisas. Então, a perspectiva hoje do mercado ainda é de uma vitória de Lula, mas de uma vitória mais apertada, em que ele tenha que negociar mais, em que ele tenha que, eventualmente, apresentar um ministro da Economia, coisa que ele não gosta de fazer, mas que, se ele quiser, por exemplo, o apoio dos empresários que estão com Simone Tebet, ele terá que fazer. Então, a perspectiva de um Lula que tenha que caminhar para o centro, que não era esperado, porque até esse momento ele vinha só com promessas, com charme, ele ainda não tinha chegado, ainda não chegou no conteúdo. Então, essa perspectiva de um Lula mais para o centro e de um Congresso muito forte, para a direita, foi isso que dominou o mercado. Estamos aí com os números, mas... Uma bolsa de São Paulo subindo 5,5%. E um dólar caindo 4,02, chegando a 5,17. Você vê que não fomos só nós os surpreendidos. Mas isso que a Raquel fala é muito interessante, Caio. Lula vai abrir o seu programa de governo. Na questão econômica, a gente sabe que existe um absoluto sigilo nisso. Não que o Bolsonaro também tenha aberto muitos de seus planos, muitas de suas ideias, mas Lula não fez isso. Será que ele vai fazê-lo? Márcio, nesse exato instante, né, tá tendo a primeira reunião oficial lá do PT, da campanha do Lula, começou às 3, não sei se acabou, estava monitorando isso. Uma expectativa de começar a coletiva daqui a pouco. Para ver o que vai ser feito, né, o que será feito. Então ainda não conseguiria te passar uma avaliação se vai abrir ou se não vai. Mas fato é que essa era uma demanda, sempre foi uma demanda. As formulações econômicas sempre passaram, a gente chegou a dar coisa, outros colegas jornalistas de outros veículos, algumas ideias, mas nunca nada oficial. Lá atrás, no começo do ano, a previsão era sim de apresentar, era de elaborar melhor um programa de governo, era de publicar até os textos da Fundação Perseu Abramo na área de macroeconomia, que não saíram até hoje. Né? Você tem um ou outro texto de relação com militares, da área social, mas o de economia não saiu e foi segurado por causa da eleição.
porque o Lula ficou fazendo aquela linha, né? La garantia sou eu, vejam o que fiz, e agora tem um cenário distinto para ele. Então, eu apostaria em alguma sinalização mais clara, sim, porque eles são profissionais e eles vão tentar ganhar a eleição, e sabem que esse é um dos pontos que eles precisam fazer. Deixa eu só, por favor, Dora. Não, só para fechar isso, eu acho que mais do que ele caminhar ao centro, porque mais ao centro do que ele já foi, com Alckmin, Henrique Meirelles, etc., eu não sei mais para onde ele poderia ir. Eu diria que ele tem que caminhar mais ao concreto, que ele achou, não é? Porque ele achou que o Bolsonaro era um adversário muito mais fácil a ser batido. Me lembro lá no início do governo Bolsonaro, eu ouvi de um ex-ministro, um cara que foi ministro da Dilma, da Justiça até, dizendo, a nossa sorte é que o Bolsonaro foi eleito. Tinham certeza desde o começo que era preciso manter. Chegou aqui, era um adversário mais difícil de ser batido e achou que não precisava mostrar as cartas. Agora precisa, Caio, não sei se vão, porque uma análise correta, franca, um diagnóstico, né, desse resultado, que não seja ufanista, né, aconselharia a mostrar, chamar e falar sério com esse pessoal. Agora, eu não sei se será a opção. Se ele quer o eleitor de Simone Tebet, se ele não quer que esse eleitor de Simone Tebet migre para Bolsonaro, ele vai precisar mostrar as cartas. Eu tenho dúvida, Raquel. Do quê? Vamos lá, só para pensar junto aqui, né? Na real, esse é um momento muito mais de reflexão do que um momento de certezas. Em primeiro lugar, os deputados que foram mais votados no campo do Lula são deputados com uma linha mais radical. Então nós teremos, assim, o Boulos teve 1 milhão de votos em São Paulo. Né? Não é um detalhe. A lógica do Boulos está muito mais próxima de um PT mais radical e ortodoxa do que uma lógica relacionada a um PSB ou a uma Tabata, por exemplo, com relação a isso. Então vai ter uma questão também de compor com a própria bancada. 2, eu tenho muita dúvida se hoje o eleitor da Simone que sobrou é um eleitor que está se pautando tanto por essa questão econômica. O PIB que apoia a Simone, sim. Mas é o mesmo PIB que também vai cobrar do Bolsonaro as mesmas coisas. E é um PIB que é um eleitor que também busca estabilidade, não só sinalizações. Ele é um eleitor que compra futuro. E ao comprar futuro, a estabilidade é algo chave. Então, eu só estou colocando alguns outros elementos, antes da gente entrar na diferença de pesquisa, de realidade e tudo mais, para dizer que eu estou com a Dora, no sentido de que ele vai ir para o concreto, mas eu tenho muita dúvida. Ele tem que ir, se ele vai, eu não sei. Ele tem que ir para o concreto, mas eu não acho que ele vai anunciar, por exemplo, o ministro da Economia. Porque eu não acho, sinceramente, que ele consiga mais votos anunciando antes o ministro da Economia. Que vai anunciar? Acho que não, mas acho que deveria. Não, ou a âncora fiscal, a nova âncora fiscal que vai no lugar do teto de gastos, alguma coisa assim. Você não precisa mostrar o nome, mas mostra a política. Mas você dá um caminho concreto, né? Sim. Deixa eu só cortar vocês, amigos, porque a gente vai começar a ver como é que foi o dia de campanha desses dois candidatos no segundo turno à presidência. Começando pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. O presidente iniciou seus trabalhos de segundo turno em Brasília, se encontrando no Palácio do Planalto com o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Agora, no início da noite, o presidente ainda fez uma reunião de campanha ali no Palácio do Alvorada. E o repórter Pedro Teixeira traz os bastidores da agenda do dia do presidente. Oi, Pedro, boa noite. A gente está sem o seu som, Pedro, desculpa. Vou ter que te cortar porque a gente está sem o som do nosso repórter Pedro Teixeira. Ele volta ainda nessa edição para traçar esse dia de Jair Bolsonaro. Vamos trazer também o dia de Luiz Inácio Lula da Silva. Ao mesmo tempo que Bolsonaro fica em São Paulo, em Brasília, e está muito claro como ele vai precisar de São Paulo, já levando o Tarcísio Gomes de Freitas para conversar, qual vai ser esse desenho do que Lula fará nesse segundo turno? Yuri, é região sudeste, porque o nordeste, por exemplo, está garantido e no sul é difícil de chegar?
Tem esse aspecto, sim, Márcio, e isso é importante. Assim, por exemplo, se a gente pensar a campanha de Fernando Haddad aqui no estado de São Paulo, é uma campanha que ficou muito difícil. Todo o otimismo que havia em torno dos petistas de que eventualmente poderiam finalmente conquistar o Palácio dos Bandeirantes, caiu por terra diante dessa dianteira de Tarcísio Gomes de Freitas, e a gente vendo, falou-se ontem à noite, por exemplo, pedir ajuda de Geraldo Alckmin para conseguir apoio de alguns prefeitos. Hoje já vem um prefeito do PSDB histórico, mas um prefeito importante do PSDB que tem uma trajetória no partido, como Duarte Nogueira, foi deputado federal, prefeito de Ribeirão Preto, cidade grande do interior de São Paulo, já cravou na lata. Sou o Bolsonaro, sou o Tarcísio Gomes de Freitas, porque com o PT não tem conversa, por causa do combate à corrupção do PT há muito tempo. O que eu ouvi da campanha de Tarcísio hoje é que, de fato, já tem outros prefeitos fazendo esse movimento, sem falar aqueles que já tinham feito antes. Por exemplo, o prefeito de Marília, outro ex-tucano, no caso ex-tucano, Daniel Alonso, que também, ainda no primeiro turno, desembarcou da campanha de Rodrigo Garcia por questões locais, é verdade, por disputa de comando do partido na cidade de Marília, mas ele fez esse movimento. E outros prefeitos do interior, diante disso, devem fazer o mesmo, dar apoio não só a Tarcísio, mas a Bolsonaro. E aí vai depender muito dessa capacidade de Geraldo Alckmin de conseguir quebrar essas resistências no interior de São Paulo, que se mostra muito conservador. Mas acho que a Vera está querendo falar. Pois é, o perfil do eleitor do Rodrigo Garcia é o perfil que é é aquele perfil, era a dicotomia PSDB-PT. Então é difícil esse cara aí e toda a tropa. Sim. O Alckmin convencer, tá claro, para esse pessoal que não é bobo, não nasceu ontem, que o Alckmin foi arrumar a vida dele. Que o Alckmin na política estava por favor, tá certo? Lá estava ruim. Não estava morto, não, vou dizer isso. Mas não estava bem. E aí fez uma jogada que foi a cena, mas cuidou da vida dele. Daí o pessoal amarrar o burrinho na carrocinha do Alckmin tem uma distância grande, né, Yuri? Sim. E acho esses dados que o Yuri traz, assim, pontuais com essas pessoas da maior importância e muito significativo. E é curioso porque se a gente for comparar quem, por exemplo, aí de novo, para ser justo aqui, pegar, por exemplo, o prefeito de Barueri, aqui da Grande São Paulo, Rubens Furlan, filha dele, candidata a deputada estadual, Bruna Furlan, era deputada federal, foi eleita com alta taxa de votos. Vai lá em Barueri, quem ganhou a eleição? Lula, ficou na frente de Bolsonaro. Nessas outras cidades que já estão se mexendo em direção a Tarcísio e a Bolsonaro, quem ganhou foi Bolsonaro. Ou seja, também, no fundo, os prefeitos eles sabem, né? Molha o dedo, sabe para onde o vento está se direcionando nas suas cidades e não briga com o seu eleitor. A gente consertou o áudio do nosso repórter Pedro Teixeira e a gente vai conversar com ele exatamente sobre os bastidores da campanha de Jair Bolsonaro e a saída a Brasília do candidato aqui em São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Pedro, agora sim, queremos ouvi-lo. Boa noite. Agora sim, Márcio, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Deixa eu trazer algumas informações que são importantes para essa discussão que a gente está tendo aqui. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro trouxe o Tarcísio Gomes de Freitas aqui justamente neste primeiro dia do segundo turno, justamente para discutir uma estratégia que foi indicada, pelo menos o começo dessa estratégia, ontem na entrevista coletiva depois da confirmação de que o presidente vai para o segundo turno. O objetivo da campanha do presidente é aumentar a quantidade de votos em São Paulo. Eles acreditam que eles conseguem aumentar a quantidade de votos que o presidente recebeu no primeiro turno para o segundo turno. Eles também apostam em outros 2 estados também para aumentar a quantidade de votos. Rio de Janeiro, e aí eles contam com a ajuda do Cláudio Castro, que foi reeleito governador do Rio, e em Minas Gerais, com a ajuda do Zema, que também foi reeleito governador de Minas Gerais. Inclusive, já existe a expectativa de que nesta semana o presidente vá a Belo Horizonte se encontrar com Romeu Zema. Ele disse mais cedo aqui na CNN que deve definir os próximos passos com relação à disputa presidencial até a próxima quarta-feira. E é na quarta-feira justamente que os integrantes da campanha trabalham com a possibilidade de que o presidente vá a Minas Gerais fazer todos estes acertos.
Agora, no Palácio da Alvorada, está acontecendo uma reunião com os integrantes da campanha para que eles também possam desenhar as próximas agendas, os próximos passos do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, em entrevista coletiva, ele ressaltou em diversas oportunidades que ele precisa conversar com o eleitor que entende que durante o seu governo ele perdeu a capacidade de compra, ou seja, que ele está gastando mais e usando menos o seu salário para comprar itens básicos. Ele chegou a citar ontem os itens da cesta básica e ele acha que alguns eleitores estão votando no adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, justamente porque entendem que a vida deles piorou durante o seu governo e é justamente com estes eleitores que o presidente Jair Bolsonaro pretende conversar a partir de agora para tentar reverter este voto. Volto com você, Márcio. Muito obrigado, Pedro, que falou com a gente ao vivo de Brasília. A gente está falando da agenda do presidente Jair Bolsonaro. O candidato do PT, Lula, como o Caio nos trouxe, ele se reuniu hoje com a cúpula no QG do partido e faz agora um pronunciamento aqui na cidade de São Paulo. A nossa equipe na redação está acompanhando, essas são imagens ao vivo. Nosso repórter Matias Brotero está lá e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes desses próximos passos da campanha. Raquel, queria complementar a informação do Pedro. Queria, Márcio. É muito sintomático isso do Bolsonaro estar levando o Tarcísio no primeiro dia do segundo turno para Brasília. Antes do resultado de ontem, o Tarcísio tinha uma estratégia clara: ir para o centro. Ir para o centro atrás do eleitor do Rodrigo Garcia, querendo dizer para esse eleitor que ele não era um bolsonarista raiz, que ele não encheria o Palácio dos Bandeirantes da ala radical bolsonarista. Isso está claríssimo para eles, por mais que Bolsonaro precisasse dele no segundo turno. Só que agora parece que o vento mudou um pouco, né? Porque a força de Bolsonaro, a terceirização de votos de Bolsonaro para ele foi tão forte que será que essa conta ainda vai valer a pena? E Bolsonaro está certamente cobrando essa lealdade dele agora, porque Bolsonaro fez ele e agora ele vai cobrar essa fatura. Na semana passada, há uma semana da disputa, mais ou menos sábado, domingo, as pesquisas estavam dando mais ou menos empate técnico, o Rodrigo podia ir para o segundo turno e ali eu acho que já teve a opção do Tarcísio, da campanha do Tarcísio, de colar no Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro veio para o estado de São Paulo 2 vezes e deu certo. Mas a estratégia ela estava dividida em 2 etapas, Caio. Era colar no Bolsonaro no primeiro turno, porque no primeiro turno Tarcísio precisava de Bolsonaro e no segundo turno caminhar para o centro e descolar, porque o eleitor bolsonarista não teria opção, porque do outro lado estava o PT. Estava o Haddad. É uma lógica que ainda vale. Só que diante da força do Bolsonaro em São Paulo e diante do tanto que Bolsonaro vai cobrar e está cobrando hoje, lealdade ao Tarcísio, como é que fica essa estratégia? Não sei. É uma estratégia que é construída no prognóstico que havia na época ali, né? De que Tarcísio chegaria... Exato, agora o jogo mudou. Chegaria na disputa mais parelha com o Rodrigo Garcia, como isso não se configurou. Agora o jogo mudou, estou muito curiosa. Mas eu fico na dúvida se ele precisa se vincular ainda mais ao Bolsonaro ou se já não está claro esse vínculo e o que ele precisa é manter a sua embocadura atual, que funcionou. Talvez ele mantenha o rumo, só que o Bolsonaro vai cobrar essa fatura. Mas de novo, será que precisa, dado que, a despeito do que a gente mostrou aqui, o Bolsonaro está liderando em São Paulo? O que você acha, Dora? Não, eu não sei. Eu também estou perguntando aqui, Márcio, eles têm essa necessidade. Eu estou prestando muita atenção, gostei muito do seu insight sobre sintomático. Nesse aspecto se falou, a chamada do Tarcísio, mas também no aspecto do simbólico, porque um grande vencedor, a maior vitória, foi São Paulo. Já chama no dia seguinte, já começa a trabalhar, que é um sinal daquilo que Caio falou, que a campanha do Bolsonaro está animada, está otimista, está mais calma. Claro, porque perdeu ganhando. E o PT aconteceu a mesma coisa, ganhou perdendo. Mas quem precisa mais de quem aqui em São Paulo? Tarcísio precisa mais. Eu tô com o Yuri. Quer dizer, assim, só para dar opinião política, já que me perguntaram, acho que está dada. Eu também acho. Nós fizemos um diagnóstico aqui no Arena na semana passada do quanto que as definições estaduais seriam importantes no segundo turno. E essa análise que a Raquel fez, de que no primeiro turno é o Tarcísio que precisava do Bolsonaro, que isso ia se inverter, era uma análise dada que eu acho que continua.
Né? Nós chegamos a discutir isso, inclusive, no Arena. Só estou dizendo isso para a gente não ser engenheiro de obra pronta. Né? Isso só foi dito aqui no Arena. A segunda questão chave é entender o seguinte: eu não concordo na análise dos programas eleitorais e da narrativa de discurso de que Tarcísio foi ao centro do ponto de vista da fala para o eleitorado. Ele foi ao centro falando com jornalistas, ele foi ao centro falando com os empresários, mas ele só chegou com a votação que ele teve porque ele colou no bolsonarismo. Sim. Senão ele não chegaria. E o delta que existe entre a votação de Bolsonaro em São Paulo e do Tarcísio é muito pequeno. Sem contar que os antipetistas paulistas não têm alternativa. Simples assim.